Amém, bom dia. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Bom dia, Emanuel, Deus conosco. Hoje nós vamos falar de sentimentos, né? Vamos falar sobre o egoísmo. Egoísmo é um sentimento, né? É o amor exagerado pelos próprios interesses, a despeito de outrem, que nos leva ao orgulho e à presunção. E para começarmos, nós vamos ler Filipenses. Está cabendo aí? Eu acho que não, né? Filipenses 2, no versículo 3, vai estar falando assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere o outro superior a si mesmo. É bem interessante quando ele fala isso, né? Porque ele vive falando, né? Os conceitos do Senhor é totalmente diferente dos nossos. O segundo mandamento, quando diz amai o teu próximo como a ti mesmo, já é um sinal, né? Que não é para você ser egoísta a ponto de querer só para você. E a definição de egoísmo é isso: exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Ela é o principal, ela é o importante e os outros é os outros. E hoje nós vamos falar desse sentimento que infelizmente toma conta da nossa sociedade como um todo, onde cada um defende o que é seu e despreza as necessidades alheias. Nós vamos trazer esse conceito para a cultura do evangelho cristão. Vamos usar exemplos e referência bíblica para que fique bem claro o perigo desse sentimento fazer parte das nossas vidas. Para isso eu vou usar o Mar Morto para exemplificar o conceito do egoísmo. O Mar Morto, que está entre a Jordânia e a Judéia, ele tem 10 vezes mais sal de qualquer outro mar. E por essa razão que as pessoas boiam lá, né? Elas entram, não precisa nem de apoio, elas não vão afundar. E não precisa usar nenhum tipo de artefato para mantê-las boiando. O Mar Morto está mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E por essa condição, por ele estar bem abaixo, ele só recebe águas. E sabe quem alimenta o Mar Morto? O Rio Jordão. O Mar Morto apenas recebe as águas do Jordão. Mas o Mar Morto não compartilha, porque ele está muito abaixo. Não tem como ele compartilhar as águas que caem nele com mais ninguém. E o resultado disso é que ele perde água através da evaporação. E o sal pesado não é evaporado. Ele fica e se multiplica. O sal vai se multiplicando. 1/3 da composição desse mar é de sal. Mas às margens dele é possível ver pedaços de sal, pedras grandes de sal.
diz que a cada ano ele recua 1 quilômetro de metros quadrados para dentro. Ou seja, mesmo ele não compartilhando, mesmo ele não repartindo as águas dele, mesmo assim, elas diminuem. O Mar Morto, no Mar Morto, não há nenhum tipo de vida. Pouquíssimas bactérias sobrevivem lá. Quando as águas dos Jordões caem nele, trazendo seus peixes, eles morrem imediatamente quando entram em contato com as águas salgadas. Diz que pessoas com problemas de fungos, frieiras, micoses, são saradas, porque essas bactérias morrem quando elas entram em contato com a quantidade de sal do Mar Morto. Essa falta de vida, essa esterilidade toda, tem um só motivo, uma só razão. O Mar Morto apenas recebe, ele não compartilha. Em Atos 20, 35, Paulo vai nos dizer: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e os necessitados, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. O Evangelho vai confrontar tudo aquilo que o mundo diz que é certo. Partindo desse princípio, nós vamos ver que o plano de Deus é que possamos entender a importância de compartilhar. Compartilhar não apenas para ajudar o necessitado, mas para entendermos que nós mesmos somos abençoados quando nós abençoamos. Quando o Senhor nos abençoa com bens materiais, riqueza, não é para pensarmos só em nós, gente. Efésios 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessitado. Ai, Jesus! Naquela época era muito notável as boas obras, o entregar as esmolas, o auxílio. Isso conta muito. Um dos exemplos que, se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia, é a história de Dorcas. Dorcas provavelmente foi evangelizada por Paulo, diz que era uma senhora de classe média, e ela tinha um ateliê. E nesse ateliê, além dela receber a nobreza da época, né, ela fazia roupa para os órfãos e para as viúvas. Diz que certa época Dorcas adoeceu e morreu. E o povo dali ficou muito consternado com a perda daquela mulher misericordiosa, bondosa. E foram atrás de Pedro, souberam que o apóstolo Pedro estava por ali. Foram chamar Pedro, provavelmente, para, como dizem hoje, encomendar o corpo, fazer a última oração. E quando Pedro chegou naquela casa e ficou sabendo da história daquela senhora, Pedro orou e ela ressuscitou. Dorcas era muito importante naquela região e a morte não poderia segurá-la. É forte isso, né? Mas é verdade. Lá em Gênesis 12, 2, Deus fala a Abraão: eu te abençoarei. Um aspecto.
Segundo aspecto, e eu farei de ti uma bênção. Além do Senhor abençoar Abraão, Abraão seria uma bênção andando por onde quer que fosse. O mesmo Deus está dizendo a Abraão: eu quero fazer de você alguém abençoado. E mais, que abençoado, eu quero fazer de você uma pessoa abençoadora. São duas coisas diferentes, sabia? Abençoado é aquele que a bênção vem e o toca. Abençoador é aquele que, além de abençoado, tem mais do que aquilo que ele precisa. E ele pode compartilhar a bênção que ele recebeu de Deus e tocar na vida dos outros. E nesta manhã, eu quero te perguntar: nós temos duas opções. Ou somos Mar Morto, ou somos Rio Jordão. Somos aquele que compartilha, que reparte, que doa, ou aquele que toma para si e não entrega para mais ninguém. O egoísmo hoje assumiu proporções gigantes. As pessoas pensam: a matemática é assim, né? Se eu entregar para alguém, eu vou ficar mais pobre. Mas a matemática de Deus é outra, querido. Quanto mais você entrega, mais Ele te abençoa. Escolha nessa manhã ser Rio Jordão, que distribui, que tem misericórdia, que atende ao pobre e ao necessitado. A palavra de Deus diz que o misericordioso, quando ele clamar, ele alcançará a misericórdia. Bom dia! Bom dia!